Uma rapariga da rua gritou a um milionário: "Não coma isso! A sua mulher pôs veneno." No caminho para casa, pronto para confrontar a esposa, o milionário ficou chocado ao ver o que ela estava a fazer. Olá a todos os que estão a ver. O meu nome é Senhor Esperança e convido-vos a desfrutar desta história comigo. Comentem também o nome da cidade de onde nos vêm. O sol começava a pôr-se em Lisboa quando Lara estendeu a sua pequena mão suja para os apressados peões que passavam pelo passeio. Os seus pés descalços, calejados do alcatrão quente, já não sentiam dor. O cartão que usava como casa estava dobrado debaixo do braço, enquanto tentava chamar a atenção dos transeuntes bem vestidos que evitavam o seu olhar. "Por favor, senhora, já não como há 2 dias, só umas moedas para comprar pão", repetia, a voz rouca de tanto pedir. Uma mulher elegante que passava, com sacos de marcas famosas, franziu o nariz quando Lara se aproximou. A mulher usava um conjunto de seda azul e as joias cintilavam na luz do entardecer. Os saltos altos imobilizaram-se quando a rapariga tocou de leve no casaco de pelo, tentando chamar a atenção. "Nem te atrevas a tocar-me outra vez, coisa imunda. Este casaco custa mais do que tu verás em toda a tua vida", gritou, puxando o braço. Lara recuou um passo, mas a fome e o desespero eram mais fortes do que o medo. "Senhora, por favor, só um pouco de comida. Eu posso trabalhar. Limpo o seu carro, o que for", insistiu, a voz embargada. "Trabalhar? Olha bem para ti. Está suja, a cheirar mal, deves ter piolhos e outras doenças. Seguranças! Alguém tire esta mocinha daqui", guinchou. A sua voz estridente atraiu a atenção dos outros peões. Vendo que criara pequena audiência, a mulher pareceu crescer na crueldade. Ajeitou os dedos cobertos de anéis e olhou Lara com desdém. "Vocês são todos iguais, só sabem pedir e roubar. Por que não vais para um orfanato? Ah, pois, lá terias de seguir regras, não era? Preferes andar aqui a sujar a nossa cidade. Não sabe nada sobre mim, não sabe por que estou na rua, não sabe o que passei", respondeu Lara, sentindo o coração acelerar, mas descobrindo uma coragem que não conhecia. Formou-se um círculo de curiosos. A mulher, percebendo a plateia, empurrou Lara com força, fazendo-a cair numa poça suja. "Como te atreves a responder-me? Seguranças, depressa! Esta pedinte está a ameaçar-me. Tentou roubar-me", vociferou, impiedosa. "Eu nunca roubei nada. Só queria um pouco de comida", soluçou Lara, tentando erguer-se da poça, com o seu único cartão agora encharcado. A multidão murmurou. Alguns sacaram dos telemóveis para filmar. Vendo que nem todos aprovavam a sua atitude, a elegante mudou de tática. "Vejam só, agora vai fazer-se de vítima. Conheço bem este tipo. Devem fazer parte de um bando. Usam crianças para nos distrair enquanto nos levam às carteiras. Isso é mentira! A única pessoa má aqui é a senhora, que tem tanto e não ajuda ninguém", gritou Lara, com as lágrimas a sulcarem o rosto sujo. As lágrimas corriam-lhe pela cara quando apanhou, à pressa, o cartão encharcado. Outros transeuntes passavam. Alguns riam-se, outros fingiam nada ver. Um segurança de uma loja de luxo aproximou-se com ar pouco amistoso. "Por que é que nos tratam assim? Eu não escolhi nascer pobre. Não escolhi viver na rua", pensou, levantando-se rápido para fugir do segurança. Pelos becos escuros, Lara procurou um sítio seguro para passar a noite. O vento frio trespassava a roupa rota e o estômago doía-lhe de fome. Passou por um grupo de outras crianças de rua que a chamaram, mas não parou. "Não posso juntar-me a eles. Acabam sempre por me roubar o pouco que arranjo", murmurou, apertando no bolso as poucas moedas do dia. Foi então que o cheiro a comida quente lhe chegou às narinas e o estômago rugiu ainda mais. Lara seguiu o aroma até as traseiras de um restaurante luxuoso. O restaurante Estrela, no Chiado. As pernas tremiam de fraqueza quando se aproximou dos contentores do lixo.
Há sempre boa comida aqui. Só preciso que os funcionários não me vejam. Pensou, olhando em redor. Ajustou o boné roto que cobria o cabelo preto desgrenhado e começou a remexer no contentor. Os olhos amendoados, marcados por olheiras de noite sem dormir, nas ruas da cidade, vasculharam depressa os restos. O aroma das especiarias e da carne grelhada que saía pelas janelas da cozinha fazia-lhe doer a barriga. Os dedos trêmulos encontraram um pedaço de pão ainda embalado, quase intacto. Se as pessoas soubessem o desperdício que há aqui, enquanto lá fora tantos têm fome como eu, murmurou, enfiando o pão no bolso rasgado do casaco. O tilintar de pratos e talheres prendeu-lhe a atenção na janela da cozinha, onde a luz amarela revelava o ambiente impecável e a equipa de fardas brancas. Lara aproximou-se cautelosa, os pés descalços silenciosos no asfalto molhado. Pelo vidro embaciado, viu o movimento frenético de cozinheiros e empregados. Parecem formigas, cada um no seu trabalho, sem notar o que acontece à volta. Pensou, encostando o nariz ao vidro frio. Uma mulher elegante entrou na cozinha enquanto todos estavam distraídos. O vestido vermelho contrastava com o branco dominante. Lara reconheceu Graça Valverde, esposa do famoso empresário Silas Valverde, cuja fotografia via muitas vezes nas revistas que apanhava na rua. Graça caminhava com a confiança de quem conhecia bem aquele espaço, os saltos a ecoarem no mármore. O que faria uma mulher tão rica aqui dentro? Gente assim não se mistura com funcionários, refletiu Lara, a curiosidade a crescer. Ninguém notou a presença de Graça. Aproximou-se de um balcão onde um prato elaborado estava a ser finalizado. Lara viu-a tirar qualquer coisa da mala de marca. Um pequeno frasco de vidro escuro que brilhava sob a luz fluorescente. Era inegável que o conteúdo era algo terrível. Por favor, que alguém olhe para ela, sussurrou Lara, com o coração a acelerar. Num movimento rápido e preciso, aproveitando a distração do empregado que falava com um cozinheiro, Graça deixou cair algumas gotas do líquido escuro sobre o prato. As mãos, cobertas por luvas de renda preta, não tremiam, revelando uma frieza calculada que fez Lara a arrepiar-se. Meu Deus! Está a envenenar a comida! Como pode alguém ser tão cruel? Pensou, gelada de pavor. O empregado voltou a atenção para o prato, e Graça guardou o frasco, mantendo um sorriso sereno nos lábios pintados de vermelho. Lara viu, horrorizada, a mulher sorrir, como se apenas admirasse a apresentação. Tenho de fazer alguma coisa, não posso deixar isto acontecer, murmurou, o corpo a tremer, não só de frio, mas de medo e adrenalina. Afastou-se da janela, as pernas bambas mal a sustentando, e correu para a entrada do restaurante a pensar febrilmente numa forma de evitar a tragédia iminente. Se eu gritar, ninguém me vai acreditar. Sou só uma miúda da rua. Quem ouviria as minhas palavras contra as dela? Refletiu, amarga. O coração batia tão forte que parecia querer saltar-lhe do peito quando contornou o edifício. As mãos sujas agarraram-se à parede de tijolo, procurando apoio enquanto se movia o mais depressa que podia. Por favor, meu Deus, ajuda-me a chegar a tempo, arfou. À entrada, deparou-se com um segurança alto e corpulento, cujo olhar severo a fez hesitar. A roupa rota e o aspecto desalinhado contrastavam com o ambiente refinado. Senhor, preciso de entrar. É uma emergência. Alguém vai morrer, implorou, a voz trêmula de desespero. O segurança agarrou-a pelo braço, bloqueando a entrada. Lara tentou libertar-se, mas a força dela nada era comparada à dele. As lágrimas correram-lhe pela cara, deixando sulcos limpos nas faces sujas. Deixe-me ir, não percebe? Há uma mulher má lá dentro. Pôs veneno na comida, gritou, a voz a ecoar na entrada. Através das portas de vidro, Lara viu o empregado sair da cozinha com o prato fatal nas mãos. Os olhos arregalaram-se de horror.
falhara na sua missão de salvar uma vida. Não! Alguém tem de me ouvir. Acho que a mulher quer envenenar o Silas Valverde. Ele vai morrer se comer aquilo. Bradou ainda mais alto. O segurança arrastou-a para longe. Outros funcionários aproximaram-se para ver o que se passava. Lara debatia-se, desesperada, tentando fazer alguém entender a gravidade. Por que não acreditam em mim? Só por eu ser pobre não quer dizer que minta, pensou, angustiada. No meio do alvoroço, Graça surgiu com elegância pela porta principal, provavelmente tendo ouvido os gritos. Lançou um olhar de desdém à cena. Os olhos cruzaram-se por um instante e Lara viu um lampejo de ameaça naquele olhar sereno. Não te vais safar disto, bruxa! Gritou Lara enquanto era levada. O empregado já desaparecera na sala principal com o prato envenenado, e a esperança de Lara esvaía-se. As pernas cederam-lhe e caiu de joelhos no passeio frio, libertando-se do segurança, a soluçar de frustração e impotência. E agora? Como salvo alguém quando ninguém me deixa entrar? Sussurrou, derrotada. Entre lágrimas, viu Graça entrar num carro luxuoso, um sorriso satisfeito nos lábios vermelhos. Um arrepio percorreu-lhe a espinha ao perceber que estava sozinha com um segredo terrível. Não vai ficar assim. Vou arranjar maneira de provar a verdade, nem que seja a última coisa que faço, prometeu, com determinação. O som de pratos a partir dentro do restaurante fê-la erguer a cabeça num sobressalto, a pensar se o prato envenenado chegara ao destino. A agonia da incerteza consumia-a. Por favor, que algo tenha impedido esta tragédia, murmurou, as mãos entrelaçadas em oração. Lara vigiou a entrada, as mãos a tremer enquanto tentava pensar como entrar. O segurança que a expulsara voltou ao posto, distraído com o telemóvel. Espreitava de vez em quando para o interior, onde música suave tocava e as pessoas conversavam, alheias ao que estava prestes a acontecer. Tenho de arranjar forma de entrar. Não posso deixar aquele homem morrer por causa daquela mulher, disse para si, estudando os movimentos do segurança. Um grupo de clientes elegantes aproximou-se. O segurança apressou-se a abrir a porta. Lara viu a oportunidade. Enquanto ele cumprimentava os recém-chegados, tentaria infiltrar-se por trás. O coração parecia que ia explodir. Agora ou nunca, ajuda-me, Deus, murmurou, ajustando o boné roto e preparando-se. O segurança virou-se para atender outro cliente que chegava num Mercedes preto reluzente. E Lara viu o momento crucial. Olhos treinados para encontrar brechas, moveu-se com agilidade afiada por anos a escapar a perigos. Deslizou pela entrada, pés descalços silenciosos no mármore polido. Mantendo-se baixa, escondeu-se atrás de um sumptuoso arranjo de orquídeas brancas no átrio. O coração batia tão alto que temeu que alguém o ouvisse. Onde é que ele está? Preciso de o encontrar antes que seja tarde, pensou, os olhos muito abertos a varrer a sala, as mãos a tremer. O luxo fazia-a sentir ainda mais pequena. Candelabros de cristal lançavam luz dourada sobre tapeçarias e obras caras. O contraste com o reflexo no espelho dourado, uma miúda suja de roupa rota, revolveu-lhe o estômago. O tilintar de copos de cristal e o som de talheres de prata na porcelana misturavam-se com conversas polidas e risos contidos. Mal sabem que um homicídio está prestes a acontecer debaixo dos seus narizes, sussurrou, numa mescla de raiva e desespero. O maître, um homem alto e esguio de bigode impecável, passou apressado com uma garrafa de vinho que valeria mais do que ela veria na vida. Lara aproveitou a sombra alongada dele para se mover furtivamente entre mesas, como uma pequena sombra. Não posso falhar agora, repetia, a vasculhar a sala por Silas. Então viu-o. Silas Valverde estava sentado numa mesa ao centro, como protagonista de uma peça trágica prestes a desenrolar-se.
A figura imponente num fato azul marinho sobressaía na toalha branca. Observava o prato acabado de ser servido. Vapor subia em espirais sinistras da comida envenenada. Um sorriso começava a formar-se ao apreciar a apresentação. Não, por favor, não toques nessa comida, gritou-lhe a mente, calculando a distância a percorrer. Silas ergueu o garfo de prata, e para Lara, o tempo abrandou. A luz dos candelabros refletiu-se no metal, criando pequenos arco-íris nas paredes. Viu, em câmara lenta, o garfo aproximar-se da comida. O corpo de Lara reagiu por puro instinto. Correu do esconderijo como um animal selvagem, derrubando uma bandeja de champanhe, empurrando cadeiras, esbarrando em empregados atônitos. Não coma! A sua mulher pôs veneno! Gritou com todas as forças. Mas era tarde. Quando Lara chegou à mesa, aos gritos, Silas já levara a primeira garfada à boca. Os olhos castanhos encontraram os dela, numa mistura de surpresa e confusão no rosto bem cuidado. O garfo caiu-lhe da mão trêmula, tinindo na porcelana e quebrando o silêncio sepulcral. Quem é você? O que? Balbuciou, a voz a falhar. O rosto de Silas, antes rosado e saudável, começou a empalidecer alarmantemente. Gotas grossas de suor brotaram na testa, descendo pelas têmporas e a colar a gola da camisa branca. As mãos, a tremer, derrubaram o copo de vinho tinto, manchando a toalha. Meu Deus, ajudem! Ele está mal! Gritou uma senhora idosa numa mesa próxima. Silas tentou erguer-se, apoiando-se pesadamente na mesa, mas as pernas estavam de gelatina. Os olhos reviraram-se, mostrando só o branco. A respiração tornou-se um sibilo aflito. Lara, movida por instinto protetor, correu a ampará-lo, mas o seu pequeno corpo mal suportava o peso do homem. Ele precisa de ajuda! Por favor, façam alguma coisa! Chorou, as lágrimas a misturarem-se com o suor. O caos tomou conta do restaurante. Uma mulher gritou histericamente quando Silas começou a contorcer-se, preso por espasmos violentos. Pratos caíam e estilhaçavam-se. Pessoas recuavam em pânico. Crianças choravam. Gritos e exclamações de horror cruzavam-se. Foi a mulher dele, Graça! Pôs veneno na comida. Eu vi pela janela da cozinha, bradou Lara. O corpo de Silas convulsionou com tal força que ninguém se conseguia aproximar. Lara, desesperada, tentou proteger-lhe a cabeça. Não morra, por favor. Eu tentei avisar. Soluçou. Um empregado jovem correu com um copo de água, as mãos a tremerem tanto que metade entornava. Água! Tem de beber água! Gritou. Não! Não lhe deem água! Pode afogar-se! Berrou Lara, empurrando o copo com força inesperada. Virem-no de lado! Ele precisa de respirar! 2 empregados aproximaram-se com guardanapos molhados, mas recuaram apavorados quando Silas teve um espasmo particularmente forte, derrubando outra mesa. Segurem essa criminosa até a polícia chegar, ordenou o maître, o rosto normalmente composto agora contorcido de medo e raiva. Lara, impotente, viu o corpo de Silas debater-se no mármore. As mãos pequeninas, presas pelas enormes do segurança, já não podiam ajudar. Lágrimas gordas escorriam-lhe pela face ao ver o homem por quem tentara dar tudo lutar pela vida. Por favor, acreditem em mim. A culpada vai fugir. Foi a Graça. A voz, já rouca, mal se ouvia no caos. O som de sirenes aproximou-se quando Silas finalmente deixou de se debater. O corpo ficou assustadoramente quieto. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que todos os gritos. Lara sentiu o próprio corpo fraquejar nos braços do segurança. A adrenalina cedeu lugar a um cansaço esmagador. Por que é que ninguém acredita numa criança da rua? Sussurrou, enquanto as luzes azuis e vermelhas iluminavam as janelas. Uma força inexplicável tomou conta de Lara. Num movimento súbito, soltou-se do segurança e correu para Silas, ainda no chão. Os anos na rua
Ensinaram-lhe que agir rápido podia ser a diferença entre vida e morte. Ouçam-me, tenho uma ideia. Já vi isto acontecer, gritou, com autoridade surpreendente. Com movimentos rápidos e precisos, aprendidos com pessoas sem abrigo, que por vezes sofriam convulsões, afrouxou a gravata e a gola de Silas, removendo objetos que o pudessem ferir. Se não vão ajudar, pelo menos não atrapalhem, lançou, fazendo alguns baixarem os telemóveis, envergonhados. As convulsões intensificaram-se. Lara conseguiu rolá-lo de lado, impedindo-o de se engasgar. O chão frio mordia-lhe os joelhos, mas ela só pensava em cumprir a missão. Aguente, Sr. Silas. Não vou deixar que a maldade da sua esposa vença. Sussurrou-lhe ao ouvido. Um segurança tentou arrastá-la de novo, mas vários clientes intervieram. Deixem a miúda ajudar. Parece saber o que faz, clamou a mesma senhora idosa. O guardião hesitou, confuso. Se ele morrer porque me impediram de ajudar, a culpa será vossa, declarou Lara, com voz mais madura do que a idade. Seguiram-se minutos caóticos. Enquanto Lara tentava ajudar, o pessoal discutia se chamava ambulância e polícia. O preconceito contra a rapariga custava tempo precioso. As convulsões abrandaram, mas Silas respirava com enorme dificuldade. Por favor, chamem uma ambulância. Ele foi envenenado, implorou Lara. Ninguém se mexeu. Não tenho telemóvel. Ele precisa de um médico já. Sem alternativa, decidiu levá-lo ela própria. As pernas finas tremiam ao tentar levantá-lo. Para surpresa de Lara, Silas recuperou parte da consciência. Quem é você? Murmurou, quase inaudível, os olhos desfocados. Com determinação de aço, Lara passou-lhe o braço pelos ombros. Sou quem está a tentar salvar-lhe a vida, senhor. Chamo-me Lara. Consegue ficar de pé? Temos de ir ao hospital. Não deixem esta miúda levar o senhor Valverde. Deve estar envolvida nisto, gritou o maître ao longe, mas a voz já parecia distante. Cambaleante, Silas conseguiu erguer-se, apoiando-se na rapariga. Cada passo era uma batalha, mas Lara não cedia. Confie em mim, Sr. Silas. Eu sou a única aqui que quer mesmo ajudar. Guiou-o para a saída. O caminho pareceu infinito. Pessoas tentaram impedi-los. Funcionários ameaçaram chamar a polícia. Mas Lara perseverou. À porta, o segurança fez uma última barreira. Lara olhou-o com raiva e súplica. Se tiver um pingo de humanidade, deixe-nos passar. Ele precisa de médicos, não de acusações. Deixem-nos ir, disse a senhora idosa, firme. O ar frio da noite bateu-lhes no rosto quando finalmente saíram. Lara sabia que o hospital central ficava a alguns quarteirões. Cada passo era tortura para Silas, que ainda tinha espasmos. Só mais um pouco, Sr. Silas. No hospital vão acreditar em mim quando eu disser o que a sua esposa fez. Encorajou, mantendo-o consciente. As ruas estavam relativamente vazias. Os poucos que passavam olhavam assustados para a estranha dupla. A rapariga suja a amparar um homem bem vestido, que mal se aguentava. Alguns ofereceram ajuda, mas Lara recusou, receando que a impedissem de dizer a verdade às autoridades. Não posso confiar em ninguém agora. Tenho de o levar vivo e contar tudo, pensou. Silas piorava a cada quarteirão. A face alternava entre pálida e arroxeada. A respiração dificultava-se. O coração batia irregular sob o fato caro. Aguente, já vejo as luzes do hospital, disse Lara, apesar dos próprios músculos gritarem por descanso. Ouviam-se sirenes ao longe, provavelmente da polícia chamada ao restaurante. Lara sabia que tinha de chegar antes de a encontrarem. Não acreditariam na sua palavra. A cidade acendia as luzes. O peso de Silas aumentava a cada momento. Mais 2 ruas, Sr. Silas, murmurou. Um grupo de jovens embriagados bloqueava o passeio. Era arriscado passar. Temos de ir por outro caminho. Conheço um atalho.
mas é por uma rua mais escura. Sussurrou entrando num beco lateral semi-alagado da chuva recente. O cheiro a lixo sufocante. Um cão vadio ladrava, rosnando com dentes à mostra. Lara ergueu a mão, mantendo Silas equilibrado com a outra. Vai-te embora! Não temos tempo para isto! Gritou ao animal, que recuou. Ao sair do beco, deram com uma obra a cortar a rua. Teriam de fazer um desvio maior. Silas gemeu, as pernas a falharem. Não vou deixá-lo desistir. Encontro outro caminho. Confie em mim, pediu Lara, vendo o suor frio na face do empresário. As sirenes ecoavam. Luzes refletiam nas janelas. Precisavam de se esconder, mas Silas mal se mexia. Lara avistou uma pequena mercearia e puxou-o lá para dentro. Por favor, só uns minutos até a polícia passar. Saiam já, antes que eu chame a polícia, rosnou o dono, pegando no telefone. Forçados a sair, encontraram a rua cheia com pessoas a sair do trabalho. Cada empurrão arrancava um gemido a Silas, e Lara lutava para mantê-lo de pé. Uma mulher tentou ajudar, mas fez demasiadas perguntas. Não há tempo para explicações. Ele precisa do hospital agora. Cortou Lara, puxando Silas. Um carro patrulha passou devagar. O coração de Lara gelou. Guiou Silas atrás de uma banca de jornais, rezando para não serem vistos. O jornaleiro olhou-os de lado, mas calou-se ao ver a determinação dela. Se nos apanharem agora, prendem-me e ele morre. Não posso deixar. Silas, quase catatônico, dava o seu melhor. Caminhei-a com dificuldade, tentando não pesar sobre a rapariga. Não precisa agradecer. Faria isto por qualquer pessoa, disse Lara, tanto para o distrair como a si própria. As luzes do hospital brilhavam ao longe como um farol. Silas chegava ao limite. O corpo tornava-se pesado. Quase... Não desista agora, implorou Lara, as pernas a tremer. Os últimos metros pareciam eternos. Dentro, o serviço de urgência era caos. Macas pelos corredores, gemidos, pessoal a correr. Por favor, ele foi envenenado. É urgente! Gritou Lara ao entrarem no átrio. O segurança, alto e corpulento, avançou com expressão dura ao ver o estado andrajoso de Lara. Isto não é lugar para pedintes. Vai pedir para outro lado. Silas teve novo espasmo, quase caindo, a face arroxeada. Lara lutou para segurá-lo. Ele foi envenenado. Precisa de ajuda agora, bradou. A recepcionista, de olheiras profundas, nem levantou os olhos do ecrã. Tire uma senha e aguarde. Há um acidente na autoestrada. Está tudo ocupado. Não vê que ele está a morrer? Insistiu Lara, desesperada. Outro segurança aproximou-se, aumentando a tensão. Silas tremia. O corpo escorregava dos braços frágeis de Lara. A rapariga quase sucumbia ao peso. Foi a mulher dele, Graça. Pôs veneno no restaurante Estrela, suplicou, as lágrimas a jorrarem. Um senhor idoso na sala de espera começou a sentir-se mal com a visão de Silas. Vários funcionários correram a assisti-lo, ignorando Silas, talvez por julgarem Lara pela aparência. Os seguranças aproximaram-se com expressões ameaçadoras. Se não saíres já, usamos a força. Estalou os dedos, intimidador. Silas tentou articular algo, mas só um som gutural lhe saiu da garganta. O corpo inteiro tremia, febril. As pessoas afastavam-se, abrindo um círculo à volta deles. Está a piorar! A temperatura está altíssima! Gritou Lara, a voz rouca de medo e cansaço. Um segurança agarrou o braço de Lara para a separar de Silas. O empresário cambaleou e esbarrou contra a parede com surdo estrondo, a palidez a agravar-se. Largue-me! Vai matá-lo se continuar assim! Lutou Lara. Uma enfermeira jovem passou a correr com sacos de soro. Lara tentou chamá-la, mas ela abanou a cabeça, murmurando algo sobre o acidente que levara toda a equipa. Silas deslizava, praticamente sentado no chão frio do hospital. Por que é que ninguém acredita? Não por minha causa.
Por favor! Gritou Lara, a voz a falhar. Ele está a sangrar! Meu Deus! Entrou em pânico, tentando limpar o sangue com a manga rota. Nesse momento, uma enfermeira mais velha surgiu de um corredor com um molho de fichas. Os olhos experientes detiveram-se em Silas e depois em Lara. A expressão mudou de imediato. Santa Virgem! É o Silas Valverde, o empresário! Exclamou, deixando cair as fichas. Chamem o médico já! Correu para o doente, lançando um olhar desconfiado a Lara. Não deixem esta miúda sair. Deve ter a ver com isto, ordenou. Os seguranças apertaram-lhe os braços ainda mais. Silas mergulhou em convulsões mais violentas. A enfermeira gritava ordens enquanto chegavam mais equipamentos. Lara tentou explicar, mas a voz perdeu-se no alvoroço. Ele foi envenenado. Eu tentei ajudar. Melhorou um pouco, mas está a piorar outra vez. Entrou um monitor. O som do coração irregular encheu o ar. Ninguém olhou na direção de Lara. Os batimentos estão a ficar mais fracos. Onde está o médico? Clamou uma enfermeira. A pele de Silas ganhou tom azulado. A respiração tornava-se cada vez mais superficial. Os seguranças continuavam a segurar Lara, que lutava. Ele vai morrer se não agirem. O veneno era escuro. Eu vi quando... As palavras perderam-se. O médico chegou a correr. Viu Silas e começou a disparar ordens. Urgência 3. Agora. Isto parece envenenamento. Chamem a polícia. Precisamos de saber o que aconteceu. A polícia já foi chamada, doutor. Esta rapariga estava com ele, disse um segurança. Deve ter culpa. As sirenes soaram mais perto. O coração de Lara afundou. Sabia que ninguém acreditaria na sua história. A palavra de uma pedinte nada valia. Silas desapareceu por portas adentro, e Lara nada pôde fazer. Se ele morrer, é culpa vossa por não me ouvirem, gritou, lágrimas de raiva. As máquinas aceleraram lá dentro. As vozes dos médicos ecoaram, empurrando Silas numa maca, o corpo abalado por nova convulsão. A tensão está a cair! Tratamento imediato! Ecoou o médico. As portas abriram de rompante. Entraram vários agentes. O segurança apontou Lara. Esta pedinte trouxe um milionário envenenado. Deve ter feito algo contra ele. Agora não foges, pirralha! Rosnou, apertando-lhe o braço. O corpo de Silas desapareceu. Lara ficou só, rodeada de olhares acusadores. O som do equipamento médico foi substituído pelo chocalhar de algemas. Por que é que o mundo prefere acreditar em mentiras bonitas em vez de verdades difíceis? Pensou, amarga, enquanto os agentes se aproximavam. As portas automáticas abriram-se de rompante com 3 polícias a entrarem, botas a ecoar no azulejo. O mais velho, de cabelo grisalho e expressão severa, localizou Lara. Recebemos um alerta de envenenamento. Sênior Valverde. Disseram que foi trazido por uma pedinte. Foste tu? Um segurança apontou-lhe o dedo. Aproximaram-se como predadores. O mais alto agarrou-lhes o braço com força desnecessária. Tens muito a explicar, miúda. O que fizeste ao senhor? Valverde? Perguntou o mais velho, hálito a café velho que fez Lara recuar instintivamente. Arrastaram-na por um corredor até uma salinha do hospital. Empurraram-na para uma cadeira de plástico duro. O agente mais velho sentou-se em frente, a estudá-la com olhos duros. Comecemos pelo princípio. O que estavas a fazer no restaurante Estrela? Não é lugar para gente como tu. Frisou as últimas palavras com desdém. Lara respirou fundo, controlando o tremor da voz. Repetiu. Procurar a comida atrás do restaurante. Vir a graça pela janela da cozinha. O líquido escuro. As gotas no prato. O agente mais novo tomava notas, trocando olhares sépticos com os colegas. Queres que acreditemos que a senhora Graça Valverde, conhecida pela filantropia, tentou envenenar o próprio marido. E só tu, uma pedinte, viste acontecer? Questionou o sargento Ramiro, incrédulo.
O interrogatório prolongou-se, as mesmas perguntas com formas diferentes, à procura de contradições. Lara manteve o relato, mas sentia cada palavra bater numa muralha de descrença. Por que te importaste em salvar a vida dele? O que ganhas com isso? Insinuou o mais novo. Foi então que passos de saltos altos ecoaram no corredor. Lara gelou quando Graça Valverde entrou na sala como atriz a tomar o palco, olhos úmidos de lágrimas estudadas. Fui informada que o meu marido deu entrada. O que fez esta criminosa? Perguntou, a voz embargada de emoção que Lara sabia ser falsa. Graça movia-se como cobra prestes a atacar. Os saltos marcavam cada passo. O vestido vermelho, o mesmo do restaurante, parecia ainda mais ameaçador aos olhos de Lara. Aproximou-se dos agentes, as mãos impecavelmente cuidadas, a tremer no grau certo. O meu pobre Silas. Tive de atender uma chamada durante o jantar e saí mais cedo. Não pensei que deixassem gente como esta aproximar-se. Lançou um olhar venenoso a Lara. O sargento Ramiro cedeu-lhe a cadeira. Graça sentou-se com graça treinada, os olhos antes lacrimosos agora a brilharem com malícia que só Lara via. Vi esta rapariga a rondar o restaurante várias vezes hoje. O Silas sempre foi tão bondoso. Deve ter posto algo na comida quando ninguém viu para tentar roubá-lo, declarou, com tremor milimetrado. Ela mente. Eu vi-a pôr o veneno. Era um líquido escuro. Tirou-o da mala, gritou Lara, indignada. Graça levou mãos ao rosto num gesto digno de Oscar. Veem como mente? Devem pertencer a um bando. Iriam raptá-lo. Soluçou, fazendo os agentes trocarem olhares. Não acreditem nela. Perguntem aos empregados. Devem ter visto quando ela entrou na cozinha, implorou Lara, as lágrimas a correrem. O sargento fez sinal ao mais novo, que estalou as algemas atrás da cadeira de Lara. Temos uma testemunha respeitável contra a palavra de uma miúda da rua, disse o sargento, carregado de preconceito. Como é que uma rapariga da rua sabe o nome da senhora Valverde? E que era o Silas Valverde? Pressionou. Lara explicou às revistas que apanhava para se cobrir que toda a gente conhecia os Valverde. Foi interrompida. Que conveniente, murmurou o mais novo. Um terceiro agente, calado até então, aproximou-se com um tablet. Vejam, 3 casos de furtos em restaurantes de luxo no último mês. Em todos, viu-se uma rapariga de rua a rondar. Exibiu notícias. Não fui eu, nunca roubei nada, só procuro comida que deitam fora, protestou Lara. Graça levou a mão ao peito. Na semana passada perdi uma pulseira caríssima noutro restaurante. Quem sabe? Insinuou, e os agentes trocaram novos olhares. Não percebem que ela mente? Por que é que eu salvaria o marido se quisesse roubar? Desesperou Lara. O sargento tirou o bloco. Talvez não o quisesse salvar. Entraste a gritar, veneno, causaste pânico, distração perfeita para algo maior. Exato! Exclamou Graça, deixando cair uma lágrima precisamente cronometrada. Usar crianças é tão comum. Lara procurou em cada rosto uma fissura de dúvida. Só encontrou dureza acusatória. Graça vencera aquela ronda. A palavra da rica respeitável esmagara qualquer hipótese de Lara ser ouvida. Espero que façam esta criminosa pagar, disse Graça, erguendo-se com a elegância de quem acabara de ganhar uma batalha. A verdade vai sair. Ele vai melhorar e dizer que foste tu. Enquanto perdem tempo a acusar-me, ela pode tentar magoá-lo outra vez. Tentou Lara, num último esforço. Graça alisou o vestido, um sorriso discreto nos lábios vermelhos. Preciso de ver o meu marido agora. As algemas fecharam-se nos pulsos finos de Lara, com um estalo que soou a sentença. O agente mais novo puxou-a da cadeira. Lara ainda tentava fazer-se ouvir. Acreditem em mim! Ela vai tentar outra vez. O som metálico ecoou pelos corredores do hospital enquanto a conduziam. Graça ficou à porta,
o sorriso cruel escondido atrás de um lenço de seda com que secava lágrimas inexistentes. Doentes e pessoal pararam para assistir. Espero que aprendam a manter este tipo de gente longe de estabelecimentos decentes, disse Graça, alto o suficiente para colher murmúrios de aprovação. Arrastada pelo corredor, Lara lançou um último olhar às portas da urgência, para onde Silas lutava pela vida. O bip das máquinas chegava abafado. Não vais conseguir magoá-lo outra vez. Quando ele acordar, dirá-me a verdade, gritou Lara a Graça, que já caminhava para a ala, passo elegante. Um rebuliço nas portas chamou a atenção de todos. A equipa médica corria e as máquinas apitavam mais intensamente. Eu tenho de ficar. Ele pode estar a piorar, implorou Lara, tentando libertar-se. As algemas apertavam mais. Graça aproveitou para a última atuação. Correu pelos corredores, saltos a ecoar dramaticamente. Salvem o meu marido! Não deixem esta criminosa tirar outra vida inocente! Chorou, arrancando suspiros compassivos. A única criminosa és tu, assassina, mentirosa! Gritou Lara, agora levada por 2 agentes. As portas do hospital aproximavam-se, e com elas a terrível realidade de ter falhado. Não só não salvara totalmente Silas, como agora lhe seria impossível protegê-lo da segunda tentativa. Se ele morrer, a culpa é vossa por não me ouvirem. O sangue dele estará nas vossas mãos. Ecoou enquanto a empurravam para o carro patrulha. As luzes a girar lançavam sombras dançantes nas paredes. Lara lançou um último olhar. Graça desaparecia pela porta da urgência. Não vais ganhar, Graça. A verdade vem sempre ao de cima, por muito que demore. Gritou antes de ser enfiada no carro. A porta fechou-se com estrondo, o ponto final da sua liberdade. Pelos vidros embaciados, Lara viu o hospital ficar para trás, onde deixava não só Silas, mas a sua única hipótese de justiça. As sirenes uivaram e o carro arrancou. Por que é que o mundo prefere mentiras bonitas a verdades difíceis? Pensou, enquanto lágrimas silenciosas lhe corriam. Na urgência, médicos e enfermeiros corriam, desesperados por salvar Silas. As máquinas faziam barulhos assustadores, luzes a piscar, a mostrar que algo estava muito errado. O fato, agora encharcado de suor, colava-se-lhe ao corpo, tremia e contorcia-se como se lutasse contra algo invisível. A tensão está a cair demasiado depressa, gritou uma enfermeira, assustada com os monitores. Os fármacos habituais não estão a resultar. O médico mais velho assumiu o comando. Vira coisas semelhantes ao longo de décadas e sabia que precisava agir rápido para o salvar. Vamos tentar outra abordagem, disse, firme no meio do caos. Preparem o antídoto de largo espectro, depressa. A equipa moveu-se em uníssono. O ar estava pesado, mas ninguém desistiu. Cada segundo contava. Estamos a perdê-lo, gritou um dos mais novos. O médico, imperturbável, trabalhou com coragem e precisão. Administrou o antídoto e iniciou outros procedimentos. Vamos, Sr. Silas, lute, murmurou, olhando a face lívida do doente. É um homem forte, sei que consegue. Os minutos pareciam horas. A equipa não cedeu. Gradualmente, a medicação começou a surtir efeito. A tensão regressou a níveis aceitáveis. A respiração acalmou. Os alarmes sossegaram. Vejam, está a melhorar, sorriu uma enfermeira. Os batimentos estão mais estáveis. O médico suspirou, aliviado. Excelente trabalho, equipa. Ainda não está fora de perigo, mas estamos no caminho certo. Continuemos a monitorizar e a administrar o protocolo. As horas passaram. Silas dava sinais de franca melhoria. A cor regressou-lhe à pele. Os tremores abrandaram. Decidiram transferi-lo para um quarto amplo com janela por onde entrava a luz de Lisboa. Aqui está, senhor. Silas, disse a enfermeira, ajeitando-lhe as almofadas.
Agora pode descansar. Estamos por perto. Silas permanecia inconsciente, mas tranquilo. As máquinas marcavam um compasso estável. O pessoal revezava-se à sua cabeceira, medindo sinais vitais, garantindo boa resposta ao tratamento. Mas, no meio da noite, quando o hospital estava mais silencioso, uma figura furtiva entrou no quarto. Era Graça, de gabardina preta e olhar frio, à espera do momento certo. Aproximou-se da cama com um sorriso malicioso. Ora, ora, és mais resistente do que imaginei, sussurrou, passando os dedos pela face pálida do marido. Mas não te preocupes, tenho paciência. Retirou do bolso um pequeno frasco com líquido escuro e viscoso. Abriu-o com cuidado, inspirando o cheiro acre. Estive a pensar, talvez o que fiz antes não tenha chegado. Talvez precises de uma dose extra para, como dizer, partir. Rosnou com um sorriso cruel, inclinando-se com o frasco perto do rosto dele. Antes que pudesse agir, ouviu passos no corredor. Num gesto rápido, guardou o frasco e afastou-se, fingindo preocupação. Doutor, ainda bem que chegou, disse ao médico que entrava. Estou tão preocupada. Ele vai ficar bem? O médico lançou-lhe um olhar desconfiado, mas voltou-se para Silas. Estamos a fazer tudo o que é possível, minha senhora. O seu marido está a reagir bem, mas precisa de muito repouso. Claro, claro. Em saúde e na doença, é para isso que serve o casamento, não é? Respondeu com doçura aparente. Vou examiná-lo. Pode aguardar lá fora. A médica, ou médico, manteve-se profissional, mas algo naquela mulher a incomodava sem saber por quê. Com licença, disse Graça, saindo, não sem antes lançar a Silas um último olhar de ódio e determinação. No corredor, saiu com passadas longas, já a planear o próximo passo. Silas podia ter sobrevivido desta vez, mas ela não desistiria facilmente. Tinha um plano e ninguém a impediria. Entretanto, Silas dormia alheio, sonhando com dias melhores, sem saber que o perigo rondava, vindo de quem menos esperava, de quem devia amar e proteger. Mas Silas era forte, mais do que imaginavam, e lutaria, sobreviveria, custasse o que custasse, porque tinha um motivo para viver. Uma luz a guiá-lo nos momentos mais escuros. Lara permaneceu sentada na cadeira, as algemas a morderem-lhe os pulsos finos enquanto fitava o chão. A sala de interrogatórios era fria, não só na temperatura, mas no olhar gelado do inspetor à sua frente. As palavras dele ainda ecoavam. Se o Silas morrer, vai ser acusada de homicídio. A frase soara como uma sentença antecipada, um golpe final nas suas esperanças, uma condenação precoce para uma rapariga que só queria ajudar. Mordeu o lábio, a conter as lágrimas teimosas. A garganta ardia do esforço de se manter calma. O detetive observava-a com enfado e desdém, como se já tivesse decidido. Para ele, Lara era apenas mais uma da rua a tentar safar-se. Ninguém a defenderia, ninguém acreditaria na história. Já decidiram que sou culpada, mesmo sem provas, pensou, o coração apertado. O tamborilar das unhas do detetive na mesa quebrou o silêncio. Olhou-a, olhos duros, como a tentar arrancar-lhe uma confissão. Sabes que a tua história não faz sentido, não sabes? Uma miúda da rua, sem testemunhas, sem provas, a acusar uma mulher como a Graça Valverde de envenenar o próprio marido? Abanou a cabeça. Tens noção de com quem te estás a meter? Lara ergueu o olhar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sabia perfeitamente com quem se metia. Graça era poderosa, influente. O mundo estava do lado dela. Mas isso não mudava a verdade. Eu vi o que vi. Não estou a mentir, disse, a voz suave mas firme. O detetive bufou, levantou-se e começou a andar pela sala. Achas que alguém te vai acreditar? Vão esmagar-te. A Graça tem advogados, poder, influência. E tu, o que tens? Nada. Só a tua palavra contra a dela.
As palavras dele eram facas a cortar o último farrapo de esperança. Eu só tenho a verdade, respondeu, vacilante. Por mais que ela tente esconder, a verdade vem ao de cima. Eu não vou calar o que vi. O detetive parou, virou-se, cansado. Vamos supor que eu acredito. A sério acreditas que a verdade vence sempre? Que uma miúda da rua derruba alguém como a Graça Valverde? Soltou uma risada seca. O mundo não é um conto de fadas. No mundo real, vence quem tem poder. E no teu caso, já perdeste. Uma pontada feriu o peito de Lara. Ele tinha razão numa coisa. O mundo não era justo, mas desistir não era opção. Silas está vivo por agora, repetiu mentalmente. Se acordar, pode contar o que houve. Pode confirmar a minha história. Se ele acordar, vai dizer o que aconteceu. Sussurrou. Vai lembrar-se de que eu não toquei no prato. O detetive abanou a cabeça, exasperado. Estás a apostar a tua vida num se. E se ele não acordar? O que dizes? Que foi um mal-entendido. Lara cerrou os punhos. Ele vai acordar. Tem de acordar. Se eu desistir agora, ela ganha. E o Silas morre sem ninguém saber a verdade. O detetive suspirou, voltou a sentar-se, braços cruzados. E o que imaginas que vai acontecer? Vamos prender a Graça porque uma miúda disse? Achas mesmo? Lara ficou um momento calada, a lutar contra o desamparo. Sabia que as probabilidades estavam contra ela. Sabia que Graça manipulava tudo a seu favor. Mas ceder estava fora de questão. Vou continuar a lutar. Aconteça o que acontecer. Alguém tem de saber a verdade. O detetive voltou a rir, menos amargo. És teimosa, admito, mas teimosia não te tira desta. Se ele não acordar, nada feito. E se acordar, quem garante que te apoia? Essa era a pergunta que a perseguia. Não havia garantias, mas tinha de acreditar. O gosto estranho da comida, a dor súbita, algum detalhe. Algo haveria de confirmar. Fiz tudo o que pude, disse Lara, olhando as mãos algemadas. Tentei. Se ele morrer, não é culpa minha. É porque não quiseram ouvir-me e preferiram as mentiras de uma mulher rica. O detetive ergueu-se, sério, dirigiu-se à porta. Vamos ver, miúda. Vamos ver se essa fé na verdade te chega. Sem provas, ficas aqui. Acenou e os agentes entraram para a levar de volta à cela. Nos corredores frios da esquadra, Lara sentiu o peso de tudo. Mas mesmo com o desespero, a apertar o peito, algo dentro dela recusava desistir. Tenho de acreditar. Se eu não acreditar, ninguém acreditará por mim. A porta da cela fechou-se e o silêncio envolveu-a. Lara enroscou-se num canto, a tentar respirar fundo. As lágrimas corriam, mas não se deixou quebrar. O que estava em jogo era maior do que a sua dor. A vida de Silas dependia da verdade, e ela não desistiria. As horas arrastaram-se. Lara mal dormiu. Quando os primeiros raios entraram pela janelita, ouviu passos. O subchefe parou diante da cela. A expressão continuava severa, mas havia algo novo nos olhos. Fomos informados pelo hospital. O Silas acordou, disse, grave. O coração de Lara parou por um instante. Ele acordou? Sim, acordou. Ainda não falou. Está fraco? Está vivo, confirmou. E até sabermos mais, continuas aqui. Lara acenou, o coração a galope. Ele vai dizer a verdade. Tem de dizer. Dias depois, Silas despertou como quem emerge de um sonho denso e confuso. O quarto era silencioso, salvo o compasso das máquinas. O corpo pesava. Cada músculo parecia resistir. Piscou, adaptando-se à luz suave. Sentia-se vulnerável. Sabia que algo grave acontecera. A mente enevoada, memórias difusas. A porta abriu-se devagar. 2 médicos e uma enfermeira. Profissionais, com um cuidado cauteloso. Senhor Valverde, disse o médico. Esteve em estado crítico. Foi envenenado, mas conseguimos estabilizá-lo a tempo. A recuperação será longa.
Silas franziu o sobrolho. Envenenado? A voz rouca. Quem fez isto? Tentou erguer a cabeça. A tontura obrigou-o a deitar-se. Não se esforce, avisou o médico. O composto causou danos severos, mas respondeu ao tratamento. Esteve por pouco, agora está fora de perigo imediato. Silas fechou os olhos, a tentar reconstruir. O restaurante, o prato, a dor súbita, o caos e uma rapariga. Havia uma menina. Tentou ajudar-me. Acho que me levou até aqui. Onde está ela? Os médicos trocaram olhares. A enfermeira evitou encará-lo. O médico mais velho respondeu. Não temos registro dessa rapariga. O único nome listado como visitante foi o da sua esposa. A névoa na mente de Silas não dissipava a certeza. Ela estivera lá. Gritou, avisou-o. Ela estava lá. Eu sei. Procurem-na. A sua prioridade agora é descansar, concluiu o médico. A mente está a processar o trauma. Podem existir confusões. Vamos continuar a monitorizar. Quando saíram, Silas ficou a olhar o teto, a cabeça num turbilhão. Não estava confuso. Lembrava-se da rapariga. Quem era? Por que só ela tentara ajudar? Os dias no hospital passaram lentos. Silas fazia perguntas diretas. Descobriram o que era? Alguém foi detido? Há investigação, mas não temos dados da polícia, respondeu um médico. O agente usado é raro. A frustração ferveu. Não posso ficar aqui enquanto quem me fez isto anda livre. Neste momento, a sua saúde é a prioridade. Sair agora é um risco, insistiu o médico. As noites eram piores. Silêncio e pensamentos. Quem tentara tirar-lhe a vida? Alguém que conhecia. E a rapariga? Quem era? Como soube? Por que só ela? Tenho de testar o corpo. Estar pronto para sair assim que possa. Decidiu, levantando-se com esforço. De cada vez, mais um passo. Cada passo, uma vitória. Na manhã seguinte, os médicos notaram-no mais firme. Recupera mais rápido do que esperávamos, comentou um, surpreso. Mas ainda com cautela. O dia da alta chegou antes do previsto. Fraco, mas irredutível, Silas convenceu-os. Tinha outros planos. Agora é a minha vez. Vou descobrir quem me fez isto, e vou começar pela rapariga. Tem alguma informação sobre a menina de quem falei? Perguntou a enfermeira. Lamento, Sr. Valverde. Nada nos registros. À saída, o vento frio de Lisboa bateu-lhe no rosto. O corpo pesava, mas o espírito ardia. Quem fez isto vai pagar, e vou encontrar a rapariga. Ela é a chave. O regresso à mansão Valverde fez-se em silêncio. A revelação que ouvira no hospital ecoava. Alguém quisera a sua morte. A imagem de Graça emergiu, inquietante. No jantar, ela saíra para uma chamada e desaparecera. Se foi ela, então tudo foi uma mentira, pensou, numa mistura de raiva e dor. No átrio, o silêncio era pesado. Tudo impecável, mármore polido, janelas enormes. Mas algo no ar estava errado. Ela está cá. Tenho de a encontrar antes que haja mais alguma coisa. Uma voz abafada vinha do escritório. Graça ao telemóvel. Silas aproximou-se, em silêncio, junto da porta entreaberta. Já disse, ele não devia ter sobrevivido. A voz fria de Graça. O plano era perfeito. Se não fosse aquela miúda, ele não estaria no hospital. O choque atravessou Silas. Uma confissão. O dinheiro é a única coisa que importa. O advogado já tratou do testamento. Assim que ele estiver fora de cena, não haverá obstáculos. Ninguém vai suspeitar de mim. Será tudo meu. As palavras eram facas. Graça nunca o amara. Era dinheiro. A dor era quase insuportável, mas Silas precisava de sangue frio. Afastou-se da porta, pegou no telemóvel, mãos a tremer, e ligou para a polícia. Sou o Silas Valverde. Sofri uma tentativa de homicídio. Estou na minha casa. A minha mulher está a planear matar-me. Venham já. Ela está no escritório a tratar de acabar o serviço.
Deu a morada. Patrulhas a caminho, Sr. Valverde. Não faça movimentos arriscados. Pode descrever? Está ao telefone a falar de mudar o testamento e de garantir que eu morro. Tragam reforços. De súbito, silêncio no escritório. Graça desligara. Silas gelou. Percebeu que estou aqui. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Graça fugia. Graça! Chamou, a voz rouca, perseguindo-a pelos corredores, ignorando a dor do corpo. Ela precipitou-se para o jardim. Por um breve segundo, Silas perdeu-a de vista. Correu até a porta de vidro e viu-a refugiar-se atrás dos arbustos, junto à piscina. Não foges, Graça. Eu já sei de tudo. Não devias estar aqui. Como saíste tão depressa do hospital? Vociferou, tentando disfarçar o pânico. Ouvi-te. Planeaste a minha morte. Mudaste o testamento. Por quê? Sempre te dei tudo. Fiz por nós. Tentou, vacilante. Por nós. Querias matar-me. A polícia vem a caminho. Não tem saída. Ela recuou até a vedação baixa que separava o jardim do exterior. O olhar calculava hipóteses. Não vou ser presa. Mereço esta fortuna. Trabalhei por ela. Nunca me reconheceste. Explodiu. Antes de resposta, Graça saltou para o que a vedação, tentando escalá-la. Silas correu, mas o corpo traía-o. Ela tombou do outro lado e desatou a correr pela vegetação. Não serves de nada, Silas! Gritou ao longe. Silas tentou segui-la. Trepou a vedação com dor a cortar-lhe os músculos. Caiu do outro lado, forçando-se a erguer. Ao longe, sirenes aproximavam-se. Se foge agora, vai ser quase impossível apanhá-la. As luzes entraram na propriedade. Fugiu pelo portão lateral! Gritou Silas. Depressa! Os agentes dispersaram-se. O rádio de um deles crepitou. Viatura suspeita a acelerar por uma estrada de terra. Em perseguição. Precisamos de apoio. Silas ficou junto ao portão, impotente, ao ouvir os motores afastarem-se. Minutos pareceram horas. Por fim, um carro regressou. O agente saiu, cara fechada. A viatura entrou numa zona isolada. Perdemos o rasto. As equipas tentam localizar, mas por agora escapou. As pernas de Silas falharam. Apoiou-se nas grades. Ela está sempre um passo à frente. Na cela, Lara olhou pela janelita, a buscar consolo na luz da manhã. Os ruídos da esquadra lembravam-lhe onde estava. A mente, porém, estava no hospital. Terá ele sobrevivido? Acordou? Está melhor? A incerteza pesava-lhe no peito. A porta rangeu. Um agente entrou, menos hostil do que antes. Estás livre. O Sr. Valverde ligou ontem. Confirmou a tua história. Lara piscou, incrédula, antes de a realidade a atingir. E ele sobreviveu? Sim, está vivo. Disse que tentaste salvá-lo. Podes ir. Abriu a porta. Lara ficou imóvel por um segundo. Silas sobrevivera, e dissera a verdade. Um alívio esmagador fê-la quase cair. Pôs-se de pé, as pernas a tremer. Não dormia nem comia direito desde que fora detida. Estou livre. Mas a realidade voltou. Continuava na rua, sozinha. Tinha de sobreviver. Ao sair, a maior parte dos agentes mal a olhou. Já não era ameaça, tampouco alguém que importasse. Voltei a ser invisível, pensou, abraçando o casaco roto contra o frio de Lisboa. Caminhou sem rumo, o estômago a roncar. Pensou no restaurante Estrela. Lá há sempre restos. Consigo qualquer coisa para hoje. O caminho era longo. Cada esquina parecia mais fria que a anterior. Ao aproximar-se, as memórias morderam-na. O desprezo, as palavras cruéis. Não me podem ver nos contentores. Mas a fome era mais forte. Agachou-se junto ao caixote e começou a remexer. Só um pedaço de pão, murmurou. Um som de passos lentos atrás dela fê-la gelar. Virou-se devagar, e os olhos arregalaram. Graça, toda de preto. Olhar afiado de predador. A raiva na face escondia também outra coisa. Vingança. Lara recuou instintivamente, mas não havia por onde fugir. Não devias estar aqui.
sussurrou, a voz a falhar. Graça riu, som frio a ecoar no beco. Pensaste que te safavas sem consequências? Ouvi-te dizer na esquadra que vinhas aqui buscar restos. Só era questão de tempo. Aproximou-se, os olhos a brilharem de ódio. Ergueu algo que cintilou. Uma faca pequena, afiada. Vou ensinar-te que ninguém mexe nos meus planos. O coração de Lara disparou. O corpo congelou. Eu só quis ajudar. Conseguiu articular. Ele é um bom homem. Cala-te. Quase arruinaste tudo. Se não fosses tu, o Silas não estava vivo. Agora pagas, rosnou Graça, levantando a lâmina. Silas conduzia pelas ruas de Lisboa, a mente num turbilhão. Depois de falar com a polícia na mansão, só pensava em encontrar Lara. Sabia que ela fora libertada, mas ninguém sabia onde estava. Deve estar a vaguear, com fome, sem sítio. Sentia-se responsável por aquela rapariga que arriscara tudo por ele. Estrela, foi lá que tudo começou. Talvez ela volte para procurar comida. Pensou, virando para o chiado. O trânsito arrastava-se. Cada segundo era tortura. O peso da culpa aguilhoava. Ela arriscou tudo por mim, e eu ainda não a consegui ajudar. Acelerou onde pôde, a tensão no peito a aumentar. Ao chegar às traseiras, estacionou às pressas. O coração batia-lhe na garganta quando correu para o beco. Por favor, que a encontre, que chegue a tempo. O som abafado de vozes fê-lo estacar. Aproximou-se, atento, e então ouviu um grito. O grito agudo de puro terror de uma criança. O sangue gelou. Virou a esquina e parou. Graça estava a poucos metros de Lara, lâmina na mão, olhar carregado de ódio. Lara encostada à parede, olhos escancarados de pavor. Para, Graça! Bradou Silas, a voz rouca de raiva e desespero. Graça voltou-se, com um sorriso venenoso. Silas, aparece sempre nas piores alturas. Ergueu a faca apontando a Lara. Devia ter acabado contigo antes. Agora acabo o que comecei. Silas sabia que qualquer passo em falso podia ser fatal para Lara. Tentou ganhar tempo. Chega, não magoes a miúda. É inocente. Graça riu, som áspero a rebentar nas paredes. Achas que é sobre merecer? Ela destruiu os meus planos. Não vai sair impune. Avançou mais um passo. O tempo esgotara-se. Num arranco de adrenalina, Silas lançou-se para o desarmar. Não te vou deixar magoá-la! Agarrou-lhe o braço. Graça torceu-se, e a lâmina varreu-lhe o ombro de raspão, abrindo um golpe. Silas gritou de dor, mas não largou. Prendeu o pulso dela. Lara saiu do torpor. Ele está a ser ferido por minha causa. Não posso ficar parada. Atirou-se para a frente. Agarrou o outro braço de Graça. Para! Vais magoá-lo! Patéticos! Gritou Graça, a tentar libertar-se. Devia ter acabado com os dois desde o início. Num puxão final, Silas conseguiu arrancar a arma e atirá-la ao chão. Recuou, a mão no ombro ferido, enquanto Graça os fitava com ódio puro. Isto não acabou, sibilou. Acabou sim, respondeu Silas, ofegante. A polícia já te procura. Não tens para onde ir. Clientes do restaurante, alertados pelos gritos, tinham chamado as autoridades. As sirenes soaram ao longe. Graça percebeu que o tempo se esgotara. Olhou Silas, depois Lara. Vão pagar, prometeu, num tom gelado. A polícia entrou no beco. Graça foi algemada sem resistência, mas manteve o olhar cravado neles. Um voto de vingança silencioso. Lara correu para Silas, que mal se mantinha de pé. Estás ferido. Precisamos de ajuda. Vou ficar bem. O importante é que estás segura, murmurou, antes de cerrar os olhos por um instante, exausto. Minutos depois, as sirenes afastaram-se com Graça no banco de trás. Os Inem chegaram. Silas foi deitado na maca. Lara recusou-se a abandoná-lo. No hospital, suturaram o ombro e estabilizaram-no. Lara ficou na sala de espera, a olhar o chão,
a processar tudo. Desta vez, ninguém a expulsou. Silas já deixara ordens. Que ele fique bem, não merece sofrer por causa daquela mulher, pensou enquanto as horas passavam. Está fora de perigo, disse o médico por fim, com um sorriso. O golpe foi profundo, mas vai recuperar totalmente. Lara suspirou, lágrimas de alívio nos olhos. Obrigada, meu Deus! Quando o viu, Silas estava acordado, ainda fraco. Sorriu ao vê-la entrar, como se bastasse a presença dela. Ficaste. Sabia que ias estar aqui, disse, voz baixa e grata. Claro que fiquei. Não saía daqui sem saber que estavas bem, respondeu Lara, ainda abalada. A agradecer-te devia ser eu. Salvaste-me mais do que uma vez. Sem ti, não estaria vivo. Fitou-a com sinceridade. És mais corajosa do que imaginas. Lara baixou os olhos para as mãos, ainda sujas e a tremer. Só fiz o que era preciso. Não podia deixar que ela te magoasse. Também não tinha para onde ir. Estavas a ser a única pessoa que me viu. Silas estendeu a mão boa. Lara segurou-a, hesitante. Já não está sozinha. Nunca mais. Os olhos dele brilharam. Sei o que é viver rodeado de mentiras e de gente que usa os outros. Tu não és assim. Mostraste-me o que é coragem e força, quando tudo está contra ti. As lágrimas arderam nos olhos de Lara. Eu só queria sobreviver. Só queria que alguém me visse. Eu vi-te, e tu salvaste-me. Sem ti, eu ter-me-ia perdido. Não só no corpo, mas no espírito. Deste-me uma segunda oportunidade. Respirou fundo. E eu quero dar-te a mesma. Ninguém merece viver na rua. Quero que venhas viver comigo, se quiseres. Lara piscou, confusa e surpreendida. Viver contigo? Eu não sou como tu. Venho da rua, não tenho nada. Silas apertou-lhe a mão. Salvaste a minha vida. Agora eu quero salvar a tua. Não tens de procurar comida no lixo, nem de te esconder. Quero dar-te uma casa, um sítio onde sejas cuidada e amada. O convite pareceu irreal, um sonho impossível. Lara sempre imaginara que a sua vida seria um ciclo sem fim de luta e solidão. Agora, Silas oferecia-lhe aquilo que nunca tivera. Eu não sei o que dizer. Nunca tive isto. Sei que é difícil acreditar, mas quero ser a família que nunca tiveste. Quero ser o pai que te faltou. Mostraste ser mais família para mim do que muitos. Mereces ser feliz. Mereces um futuro. Fitou-a com ternura. Por favor, deixa-me ajudar-te, como tu me ajudaste. As palavras faltaram a Lara. Apenas acenou, devagar, com lágrimas a correr. Eu aceito. Obrigada, Silas. Obrigada por me dares uma nova vida. Um alívio quente atravessou Silas. Estarei sempre aqui, Lara, sempre. Vamos construir isto juntos. Uma nova vida para os dois. Os dias seguintes trouxeram mudanças grandes. Silas recuperou no hospital. A saúde melhorava depressa. Lara ficou ao seu lado. A ligação de ambos só cresceu. Graça foi mantida sob custódia, sem poder ameaçá-los. O ciclo de dor e mentira quebrou-se. Depois da alta, Silas levou Lara para casa, não como convidada, mas como família. A mansão, antes fria e cheia de sombras, ganhou nova luz com a presença dela. Vida e renovação. A jovem que nada tinha passou a ter Silas, alguém que prometeu cuidar dela e dar-lhe dignidade. Adaptando-se à nova rotina, falaram longamente sobre o passado e as batalhas. Nunca pensei encontrar alguém como tu, disse Silas, passeando com ela no jardim. Mostraste-me que a vida é muito mais do que riqueza e estatuto. Lara sorriu, ainda tímida, mas grata. E tu mostraste-me que há bondade no mundo, pai, que eu posso ser alguém, que mereço ser amada. Silas riu, com lágrimas nos olhos. Prometo que nunca te deixo sozinha. És minha filha, agora. Dar-te-ei o melhor que tenho. Estarei sempre a teu lado. Assim, o que começou em dor, traição e mentiras,
transformou-se em redenção, amor e recomeços. Graça, que tanto mal causara, permaneceu presa, impedida de voltar a interferir. O passado escuro, antes inescapável, ficou para trás. Com o tempo, as feridas sararam. A prisão de Graça trouxe justiça e fecho, permitindo a Silas e Lara seguir sem medo. Unidos por laços mais fortes do que o sangue, começaram a construir uma vida nova. O vazio de antes, solidão, desespero, encheu-se de amor, confiança e pertencer. Lara, que andava sem rumo nem esperança, passou a ter casa, família e futuro. Silas, por sua vez, encontrou um novo motivo para viver. Descobriu que o verdadeiro valor da vida está nas ligações humanas e no amor incondicional que agora oferecia à jovem que lhe salvara a vida. O futuro, antes sombrio, brilhou com promessas de felicidade e conquistas. Juntos, enfrentariam os desafios, certos de que unidos podiam vencer qualquer obstáculo. O amor que nascera entre Silas e Lara, faísca no meio da escuridão, tornou-se chama constante a iluminar-lhes o caminho, rumo a um destino de paz e esperança. Sabiam, finalmente, que seguiam para uma vida feliz e plena. Olá, família do canal! Se gostaram desta história, deixem o gosto e subscrevam. O vosso apoio motiva-nos a trazer novas histórias quase todos os dias. Não percam a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer no ecrã. Estamos imensamente gratos por estarem conosco. Cliquem já nos links que estão a surgir. Preparamos uma seleção especial para vocês, cheia de histórias valiosas e entretenimento garantido. Até já!